MDF ele pode pegar água? Será que ele pega cupim? Será que ele serve para minha cozinha? Tudo isso e mais um pouco a gente vai falar na live de hoje sobre MDF, materiais, suas utilizações e tudo que você pode saber sobre isso. Então, vem com a gente, eu e o Arthur hoje, os irmãos Revelatos, nós vamos falar sobre esses materiais. O Arthur está aí no suporte, vai dar um oi aqui para você, vai vir aí? Oi. Então, se vocês estão chegando aí, vamos deixar o pessoal entrar e nos preparar para essa live hoje, que nós vamos falar sobre esses materiais, vamos responder várias dúvidas que o pessoal teve aí durante esse tempo que a gente está com a página, sobre dúvidas que os nossos clientes já nos fizeram, perguntas que eles tinham, que a gente achou bem relevante, né, de trazer para nós conversar sobre elas. Então vamos tentar explicar um pouco sobre os materiais que a gente tem hoje no mercado, né, que muita gente às vezes pode parecer um pouco óbvio, né, mas é MDF e tal, mas o que é o MDF, por que ele é tão difundido assim hoje, por que não é utilizado outros materiais? Então é isso que nós vamos falar hoje, né, Arthur? Isso aí. Beleza, então, se vocês já estiver entrando aí o pessoal, tiver dúvidas, pode ir mandando aí que nós vamos tentar ir respondendo elas hoje. Então vamos começar falando sobre os materiais. Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre as diferenças entre o MDF e o MDP. Vamos entender bem o que são essas duas diferenciações. Até fiz uma colinha aqui. O MDF, pessoal, são siglas, na verdade, as duas em inglês, que é Medium Density Fiberboard. Medium Density Fiberboard. Olha aí, ó, quem sabe falar inglês, ó. Então, ou seja, o que significa, traduzindo tudo isso? É placa de fibra de média densidade, mas é uma placa de fibra. Então o MDF, ele vai na sua composição fibras, então torna ela um pouco mais maleável. Ou seja, se você quiser fazer um canto arredondado, ou se você quiser trabalhar assim, sabe aqueles tampos que tem uma quina cortada? Ele é mais fácil, porque ele é mais maleável, então você consegue fazer esses trabalhos com o MDF. Até mesmo para você colocar parafusos, né? Então por isso que hoje o MDF é tão utilizado, porque ele é um MDF, é um material leve e barato de se utilizar. Até a gente, só para trazer uma comparação, a gente estava fazendo orçamento de madeiras essa semana, portas e madeiras brutas, né? E é absurdo o preço da madeira bruta, o quanto custa ela. Então só para vocês terem noção, uma ideia, uma peça, uma porta de 1,10 m por 2,20 m, estava saindo em torno de R$1.000 as 4 peças. R$1.000, que é metade do valor de uma chapa de MDF. Né? E hoje uma chapa de MDF de 2,75 por 1,85 está quanto, Arthur? Colorido uns 300 e quase R$400. Quase R$400. O preço está absurdo de alto MDF, que já chegou a custar 150, R$200 uma chapa colorida. Mas ainda assim é muito mais barato pelo tamanho dela, né? Então você consegue fazer praticamente um móvel, né? Uma chapa, 2 chapas, no caso você faz um móvel bem grande com ela, né? Então compensa você trabalhar com MDF do que com a madeira bruta, né? Então por isso que ele ficou tão difundido hoje, né? Então para fazer estruturas hoje dos MDF, dos móveis, é muito melhor de se utilizar, né? Então o MDF ele é muito utilizado em artesanato, é muito fácil, imagina aqueles trabalhinhos, né, como é que faz o corte a laser, né? É interessante fazer, né? O pessoal faz corte a laser com a tico-tico, então você consegue fazer aquele trabalhozinho minucioso, porque ele é esse material mais maleável, né? Tanto que é por causa dessa, assim, o MDF, como ele não tem aquele esfarelado, a gente vai mostrar depois certinho, Isso. É por isso que ele é bom para pintura, para esses trabalhos manuais, né? Por isso que o MDF é tão usado nesse tipo de trabalhos, né? Isso é uma das coisas que eu ia comentar, sobre essa parte do MDF ser usado para pinturas, né? O MDF em si, ele já vem, como a gente fez uma live antes, né, sobre essa textura, melanina, né? A gente já explicou sobre ela. Então ela vem com essa impressão em cima do MDF. Tem essa parte crua, mas tem essa impressão. Aqui até a gente usa uma fita de borda para fazer os acabamentos. Mas essa estrutura do MDF, por ela ser uma fibra mais colante, ela não pega tanta umidade. Então por isso que o pessoal usa tanto para fazer móveis laqueados. O que é um móvel laqueado? A pessoa, o pintor, ele passa massa corrida em todas as peças, mesmo onde que tem a proteção aqui, ele passa em toda ela e depois ele pinta em cima com uma tinta automotiva. Então ele torna o MDF laqueado. Só que daí, com o tempo, ela é como uma pintura normal. Você tem que cuidar, você tem que dar retoques, igual o carro que você tem que polir, igual uma pintura de parede que vai perdendo tinta. Então o laqueado ele tem esse problema, diferente da melanina, né? Então por isso que o MDF ele tem essa durabilidade e essa resistência para você utilizar ele nos móveis, né? Imagina, todo dia lá no seu banheiro,
com os dedos molhados, às vezes, na cozinha com gordura, você tocando no MDF que foi pintado com tinta automotiva. Então ele vai amarelando, ele vai sujando, vai perdendo aquela cor dele se for pintado, né? Já a melanina não, tem essa proteção a mais que o MDF proporciona, né? Então por isso que o MDF é recomendado para fazer esse tipo de pintura, né? Porque ele não pega tanta, como posso dizer assim, não pega tanta essa umidade da tinta, né? Diferente do MDP, né? Por isso que essa porosidade dele é menor. Então por isso que o pessoal usa bastante ele para isso. E é mais barato, ainda assim com esse preço elevado que nós estamos vendo hoje em setembro para outubro de 2021. O preço está muito alto por causa de tudo que está acontecendo, mas ainda assim ele é o material mais barato que se tem para fazer esse tipo de coisa, né? De móveis, estruturas e etc, né? Painéis, etc. Então é muito Isso. usado. O MDF ele é muito bom porque você consegue cortar para tudo quanto é lado, né? A gente vai falar depois do MDP, Isso. mas você consegue cortar corte transversal, corte de lado, você consegue planar, você consegue abaixar a espessura. Você consegue fazer muito trabalho no MDF. O MDF ele é muito bom para diversos vídeos. Por isso que ele é tão usado na marcenaria e no artesanato por causa disso, né? Exatamente, né? Então ela tem essa variação, essa mobilidade, né? Para você conseguir fazer várias coisas, né? E uma das coisas que a gente vai mostrar aqui também daqui um pouco, acho que eu vou falar agora já, é sobre como você pode fazer os engrossos com o MDF. Vamos trabalhar em cima do MDF. Fala do MDP, né? Vou explicar primeiro o MDP antes de nós trabalhar em cima do MDF. Para vocês entenderem essa diferenciação, o MDF tem essa durabilidade, essa maleabilidade, né? Ele é maleável, né? Você consegue fazer várias coisas. Heitor, o MDP é igual ao aglomerado? Então, vou explicar primeiro o MDP para vocês entenderem essa diferença. É porque é o MDF, MDP e aglomerado. Ele tem uma escala. Então a gente vai comparar o MDF com o MDP, para vocês entenderem a grande diferença. O MDP, pessoal, ele é o Medium Density Particle Board. Ou seja, ele é um painel de partículas de média densidade. Ou seja, ele é formado por 3 camadas de madeira, uma grossa no meio e 2 finas. O que isso significa, pessoal? No meio ela tem é como se fosse o MDF comum aqui, só que no meio ele é um pouco mais fino. Já nas capas ao redor ele é mais duro. Então para você fazer trabalhos arredondados ele já é mais difícil. Para você usar uma serra é mais complicado, ele é mais duro, ele estoura bastante a proteção. Então esse MDP ele é recomendado para fazer peças retas assim, tampos, caixas. Ele é tão resistente, até um pouco mais resistente à umidade. Eles dizem que é mais resistente que a umidade que o MDF, justamente por causa dessas capas de madeira que tem ao redor. Só que ele é um pouquinho mais caro, né? Acho que eu não sei dizer porque a gente não usa o MDP, mas pode ser que o preço dele seja um pouquinho mais elevado por causa dessa resistência dele, né? Segue a mesma linha, não muda tanto assim e tal. E ele também tem ela tem um pouco melhor absorção de tinta também, então se você usar também para laquear, pode usar tranquilo, né? O pessoal usa bastante, né? E aí que vem essa diferença. Por que MDF, MDP e o conhecido como aglomerado? Ah, se você for lá comprou um móvel, eu fui lá, eu vi que ele tem um pouquinho de esfarelado. Será que ele é aglomerado? Então dê uma olhadinha, porque o aglomerado, ele é todo ele esfarelado. Tanto que se você olhar aqui por cima do MDF, você vai ver como que ele é lisinho aqui, ó. Você não vê os veios da madeira, você não vê porosidade na melanina. E ele é totalmente uma pasta, né? Uma massa totalmente grossa, né? Porque ele é uma pasta que ele aperta bastante, né? É quase 50 centímetros de massa que ele aperta para ficar até nos centímetros, 1,5 cm, 2,5 cm. Então ele é uma massa bem resistente e forte. Diferente do aglomerado, que são várias partículas de madeira. Imagine um monte de serralheria assim, de madeira cortada que caiu no chão. Eles vão lá, amontoam todos aqueles farelos e esmagam ele com uma cola. É simples assim. Então ele se torna aquele aglomerado, né? Por isso que é um aglomerado de partículas de madeira que se torna muito menos resistente, né? Não é utilizado em MDFs de alto padrão, né? Móveis de alto padrão, né? Porque ele tem essa certa não durabilidade de longo prazo, né? Que é essa garantia que a gente não consegue dar, né? Imagina um móvel que com o tempo ele começa a esfarelar, começa a entortar, envergar, diferente do MDF. Então a diferença básica entre o MDP, MDF e o aglomerado é essa, né? O aglomerado é bem baixa qualidade, né? Tanto que o pessoal usa bastante o MDP nas estruturas. As caixas dos armários por dentro, né? Ao redor faz MDF por ser mais fácil de trabalhar e por dentro faz o MDP para ele ser mais durável, né? Uhum.
Até temos um comentário aqui que falou, vocês são muito bons, parabéns, domínio para pente. Muito obrigado, que legal, estamos muito felizes, agora fiquei envergonhado. É interessante que muita gente usa isso, mas até uma dica para quem for fazer manutenção, fazer móveis ou vai construir, geralmente fazer tudo em um material só, por causa que você aproveita o material, do que você não vai ter que comprar 2 chapas de material, isso empresas maiores fazem, né? Mas nós aqui na empresa a gente faz tudo em MDF porque aproveita o material, a gente faz porta, estrutura, faz tudo em MDF que compensa muito mais, né? Isso, então essa é uma dica bem legal, pessoal, assim, ó, vale a pena, então qual material é o melhor e qual eu devo comprar? Pessoal, se você vai trabalhar com manutenção, com reformas, com pequenas, eu quero comprar uma chapa de MDF para deixar lá, para de vez em quando eu cortar e fazer algumas coisas. Invista no MDF, que você vai aproveitar mais vezes ele, você vai aproveitar em mais locais e vai se tornar mais barato para você estocar, né? E nós estocamos aqui 20, 30 chapas, mas você na sua casa, na sua garagem de casa, deixa uma chapinha ali do canto, né, longe da umidade do chão, né, coloca umas madeirinhas para não pegar, um isoporzinho, deixa ela bem guardada e quando você precisar de uma prateleirinha para o seu cliente, você tem ali. Aí você também tem o câmbio, né? Se você comprar e deixar estocada hoje, né, aumentou o preço, você ainda tem a sua chapa você consegue ganhar um dinheirinho em cima por causa dessa troca de valores, né? Então é uma dica interessante para quem quer trabalhar ter uma chapinha de MDF. Será que vale a pena? É bom às vezes ter uma chapa, né? Para quebrar um galho, né? Alguma coisa. Se não tiver condições, né? Você pode solicitar uma marcenaria para alguém que tem essas chapas em estoque, alguma sobra, né? Principalmente se você precisar urgentemente fazer uma prateleira nova ou cortar uma gaveta, faltou alguma peça que quebrou. Então é legal, né? Tem essa dica, né? Tanto que uma dica para economizar comprando material de marcenaria seria comprar em lojas especializadas, né? Porque geralmente lojas que não vendem produto especializado compra dessas distribuidoras e o valor vem geralmente o dobro em cima. Então você economiza muito comprando em lojas especializadas em marcenaria, distribuidoras grandes, e eles vendem para CPF, então não precisa ter um CNPJ para comprar, né? Isso, é uma dica bem interessante, né? Às vezes a pessoa quer investir ali, eu vou aqui na loja da minha cidade e ele tá muito caro a chapa. Então procure, né? O Google hoje, né? Você encontra muita coisa, né? Algumas cidades pequenas, né? Como a nossa aqui ainda assim não é uma cidade grande, mas a gente compra dá quantos quilômetros aqui? 300 quilômetros? Não, 300 não, dá 100 quilômetros daqui, né? De Joinville? Dá uns 100 quilômetros daqui, eles entregam em Brusque a chapa com um preço mais barato do que se fosse comprar aqui. Então, às vezes dá uma pesquisada aí na sua região, né? Um pouquinho longe, quem sabe eles entregam para você. Então, é uma dica para você economizar no material, né? Que hoje qualquer centavinho real aí para economizar, pessoal, vale bastante a pena, principalmente nas manutenções. Até pra gente ensina aqui, que o Vitor falou, deixa guardada uma chapa ali, guardada para você poder, algum cliente, preciso que faça um rodapé, preciso fazer uma lateral do molde, a gente vai falar com uma engrossada aqui um pouco. Isso. Então, já deixa porque para você não ter que chegar numa empresa e pedir um corte, porque o corte, ele é muito caro, é mais caro às vezes do que pegar uma chapa inteira. Então, vale a pena ter lá, deixa cortadinho um pedaço lá para tu poder usar de vez em quando, que é muito bom. É isso aí, talvez a gente mais futuramente, a gente está falando bastante sobre manutenções, mas quem sabe futuramente a gente possa pegar mais nessa parte de ensinar a cortar, né? Só que o nosso objetivo aqui é que vocês aprendam essas pequenas manutenções sem precisar de fazer tantos, como eu posso dizer, sem exigir tanto maquinário caro, né? Sem ter uma serra cara, você não precisa disso, né? Você pode fazer essas manutenções com pouco maquinário, com pouco investimento e ainda ganhar um dinheiro em cima. Então essas dicas que a gente está passando são sacadas que você vai economizando e tendo lucro em cima, né? Então às vezes conseguir uma chapa com uma tico-tico, claro, vai ser um investimento já um pouquinho mais alto, mas já é uma dica para quem já está querendo alavancar melhor, né, a sua pequena empresa. Até um comentário que foi dado aqui, alguns fabricantes de móveis utilizam MDF com uma espessura fina. Eu acho que o móvel fica fraco e às vezes racha quando entra o parafuso. Exatamente, isso acontece muito. Principalmente lojas de departamento vendem assim aqueles móveis prontos, né? E é isso que eu vou falar agora para vocês, pessoal. A gente já falou sobre o MDF, MDP e o aglomerado e sobre esses materiais, né? Mas peraí que eu me perdi aqui. Mas sobre essas partes dos engrossos, né? Para eu seguir a sequência que eu tô falando, né? Então, só para deixar bem claro para vocês, tem outros materiais, antes de eu pular de assunto, nós temos os sarrafiados, também que são madeira dentro, são mais duros ainda, e tem os navais, né? Que o pessoal, por que não faz MDF naval, que ele é super resistente, mas ele é muito mais caro, né? Então, imagina fazer um móvel com todo naval, né? Seria muito mais caro fazer isso tudo, né? Então, é sobre essas linhas de materiais que eu queria deixar bem claro para vocês.
Agora explicando, agora vindo para a parte do MDF, né? Falar sobre as espessuras e sobre isso, né? Comprei um móvel na minha loja e ele veio mais fraco, acho que ele não é MDF. Será que ele é realmente MDF? Como eu posso saber isso? Então, pessoal, os MDFs, como a gente falou, têm suas variações, mas eles têm também as suas espessuras. Então, por exemplo, a gente utiliza aqui basicamente quatro espessuras. 1,5, não sei se consegue ver, mas aqui quando eu colocar o de 1,5 para 1,8 milímetro, 1 centímetro, ponto 8. Dá pra ver muito aqui, ó. Dá pra ver bem a grossura. Só ó, vai tentar focar aí. Essas diferenças, pessoal, ó, o de 1,5, ele é usado para as estruturas. Então é exatamente isso que é... Quem que perguntou ali sobre a espessura? Parapentes, mini parapentes. Mini parapentes? Essa sua pergunta é muito interessante, porque eles utilizam o MDF provavelmente de 1 centímetro. Ou 1 centímetro, ponto 2, que eles chamam, né? Porque tem uma variação muito grande. Só que 1,5 centímetro para nós, ele é o ideal para as estruturas, que ele não precisa ser não torna tão pesado e tão caro. Ele é o intermediário ali, né? Fica entre ela. Nas portas, onde ela vai utilizar mais, por exemplo, roupeiros, portas de cozinha, a gente utiliza o de 1,8, que daí você vai estar sempre batendo ela, sempre pegando, então ali vai ter mais usabilidade, né? Então você vai estar mais com ele, então ela dá mais resistência, mais força mais beleza também para o material, né? Fica mais grossinho, né? E aí vem a sacada do marceneiro, né? Se você for numa loja lá de departamentos, ou às vezes algumas lojas de MDF, tô com MDF na cabeça, lojas de móveis sob medida, e você vai ver o acabamento dele. Como é que é o engrosso desse acabamento? Pessoal, muita gente, às vezes a gente utiliza, às vezes o 18 milímetros para as portas. Para o engrosso de um banheiro, para um móvel menor, você faz aquela envelopagem, o acabamento dele, onde vai bater as portas, pode se utilizar o 18. Mas numa cozinha, num roupeiro, numa sala, não se utiliza só o 1,8 milímetro. O ideal é você utilizar um 3 centímetros. E aí você me pergunta, o que é o 3 centímetros? É quando nós pegamos duas peças de 1,5 centímetro, básica como essa aqui, e nós colamos ela, né? Então nós usamos a cola Super Bonder, como é que é? O cianoacrilato, né? Cianoacrilato. E olha aqui como é que ela fica, ó. São duas peças de 1,5 milímetros e elas estão engrossadas. Até ela foi feita uma prateleira, foi cortada ela aqui, ó. Deixamos um vãozinho, né? Pra gente fazer uma prateleira, olha. Então ela não fica engrossada, o material é colorido. Depois aqui vai um acabamento com fita, né? Então a gente consegue fazer um 3 milímetros. 3 centímetros. Essa aqui é o acabamento. Então imagina, a sua cozinha tá ali com a estrutura branca, né? E aqui a gente faz um acabamento de 3 centímetros. Fica muito mais bonito a estrutura do móvel do que se nós fizéssemos uma só com o 18 milímetros. Imagina, aquele acabamento fininho, né? Parece que nem tá acabado, parece que é uma continuação do móvel, né? Então isso é uma coisa que nós como marceneiros a gente utilizamos. A gente sempre utilizou essa espessura, né? Porque a gente gosta e deixa muito mais bonito, aparentável, fica mais grossinho, né? Por que não utiliza mais de 3 centímetros? Não achamos necessário, né? Porque você perde espaço interno. Imagina, você vai ter 3 centímetros aqui no lado. Aí você vai colocar 4,5 centímetros, mais 4 centímetros do lado. Você já perdeu 9 centímetros de móvel. Aí você vai perder na gaveta, no balcão, vai diminuindo o seu espaço, né? Então o nosso ideal, o princípio, é sempre otimizar espaços, né? Facilitar manutenções. Porque pensa, quanto menor a gaveta, mais difícil você colocar uma parafusadeira lá dentro. Isso é uma coisa que tem que ser pensada antes de ser feito. Quanto mais apertado o espaço, vai pegar num encanamento de esgoto. Aí como é que você vai colocar o encanamento do esgoto lá dentro? Como que vai fazer a manutenção desse móvel? Então tudo é projetado e pensado já no futuro, né? E isso é uma das coisas que nós aqui ensinamos. O pai aqui, né, o nosso pai, ele sempre ensina para nós, ensinou para nós quando a gente projetava, agora que o Arthur projeta os móveis, não só projete o móvel para ele ficar bonito, ou pensando que ele vai ficar legal. Pense na funcionalidade. Não adianta você fazer uma gaveta de 1,50 m, sendo que as corrediças aguentam apenas gavetas de 90 centímetros. Vai estragar a gaveta, vai quebrar a corrediça. Então isso é uma coisa que a gente sempre tenta passar e ensinar para mostrar que não é só simplesmente bonito, né? Vai lá numa casa-cor, numa feira, é tudo lindo, né? Mas às vezes são apenas para enfeite, para mostrar uma ideia. Você pega aquela ideia e traz para a realidade. E a realidade é que não vai funcionar. Então por isso que você tem que sempre pensar no futuro, a futura manutenção daquilo. Se aquilo vai funcionar, vai ser funcional, se vai ser
Claro, bonito com funcionabilidade, né? Funciona bastante. Então, resumindo, Vitor, quais são as espessuras para cada tipo? Estruturas usando qual? Estruturas, nós utilizamos 1,5 cm. Pode ser caixas de roupeiro, laterais, bases, gavetas, 1,5 cm. Tudo que vai interno pode ser utilizado 1,5 cm pela durabilidade dela, pela espessura ideal e pela resistência que ela tá. Portas. Portas, utilizamos 1,8 cm. Ela é ideal porque ela é mais resistente, mais dura e também mais bonita. E a gente consegue trabalhar ela com todas as cores possíveis. É bem legal. E para acabamentos, o engrosso? O engrosso de 2 peças de 1,5. Pode ser também de 1,8, mas vai ficar mais grosso, como a gente falou, não precisa ser tão grande. E a gente engrossa ela e temos o acabamento mais bonito, dá mais presença para o móvel, né? E ainda tem outras variações, né, Arthur? Nós temos os outros MDF, temos 2. E para fundos, né, que é o... É os fundos. Aqui o 6mm. Pessoal, isso aqui é MDF, tá? Esse 6mm aqui. Muita gente, mas esse aqui é fininho, eu não sei o que, como que é? Na chapa grande ele fica mais mole, né? Mas isso aqui é MDF, isso aqui é muito mais resistente do que o antigo Eucatex. Olha a diferença de uma chapa de Eucatex, a cor dela, pro MDF. Esse Eucatex aqui, antigamente utilizava nos fundos de roupeiro, até usa hoje, né? Só que o Eucatex ele é também uma mistura de madeira, então ele pega cupim muito fácil. Ele pode pegar o cupim fácil porque ele é uma mistura de madeira, ele não tem proteção igual ao MDF, né? E tem o 3mm, esse aqui é uma chapinha bem pequenininha que eu peguei só para mostrar para vocês, é um MDF de 3mm. Tem a mesma durabilidade, a mesma resistência que uma chapa grande, só que eles são fininhos. Por que nós utilizamos só MDFs, né? Como o Arthur falou antes, né? Não adianta a gente pegar de 300 material diferente, MDP, MDF, o naval, e fazer um pedaço de cada um. Aí eu vou fazer um banheiro, faltou, aí eu pego uma chapa daquilo, pego uma chapa de lá. Então vai ter uma bagunça de madeira, de resistência diferente. Então é sempre trabalhar com uma linha. Então a gente só trabalha 100% com MDF, né? Vitor, ele pergunta, né? Tu falou assim, MDF, ele pega cupim? Então, esta é uma pergunta que vai abalar. MDF, sim, ele pega cupim. A gente fez uma pesquisa bem interessante e ele é com dificuldade. Ele não pega assim o cupim na primeira semana, mas com o tempo pode ser que ele pegue. Mas não é assim 100% de certeza que ele vai pegar cupim. Pode ser demorar anos para isso acontecer. É bem menos comum do que a própria madeira, né? É bem menos comum. Você não precisa fazer gimo, nada, porque ela já vem com esse tratamento, né? Mas não podemos dizer assim, não, nunca vai pegar cupim. Se a sua casa estiver infestada com cupim, uma casa de madeira, pode ser que eles se aproveitem e comam e vão entrando ali no MDF. Tanto que eles até destroem menos a madeira, ou menos o MDF do que uma madeira comum, né? Porque tem tratamento, tem vários produtos químicos que vai na produção do MDF, Isso. Que protege mais, mas nada 100%. né? Nada 100%, porque ele pode sim pegar um pouquinho de cupim, né? Então, se você tiver uma casa de madeira que já tem cupim, pode ser que eles se alastrem, mas com dificuldade, né? Porque o MDF é muito mais duro para eles, né? E tem umas químicas ali. O MDF novo, ali nos primeiros anos, é bem difícil dele pegar. É bem difícil. Fizeram a pergunta aqui. O MDF naval pode ser chamado de HDF? HDF? Eu tinha pesquisado sobre o HDF, mas agora eu esqueci. Mas não, né? O MDF naval é porque ele tem uma proteção contra a umidade, né? O HDF ele tem uma densidade maior, então ele é mais duro que o MDF, né? Tá falando do naval, né? O MDF naval ele é o MDF, só que com proteção contra a água. E o HDF, que é o Hard Density Fiberboard, que é uma madeira de alta densidade, então ele é uma madeira mais dura, para coisas mais brutas, assim, é um negócio mais difícil de... O pessoal usa, até no chão, assim, né? Como se fosse aquele piso laminado, né? O pessoal usa é tipo um MDF mais duro. Só que tem a diferença desses MDFs, né? Porque a gente não pode confundir o MDF, né? Que é tudo generalizado, né? Tem um MDF que é resistente à umidade, que ele pode pegar um pouquinho de umidade, não molhar ele, e ele resiste um pouquinho, ele é até verdinho as bordas dele, né? E tem os compensados navais. Esse aí eles usam em navios, né? No chão e tal. Mas aquilo ali não é MDF, não é essas partículas. Aquilo é madeira também, né? São várias lâminas de madeiras coladas. Então ela pode aguentar. A madeira ela aguenta, né? A água, né? Então aquilo lá pode molhar por anos. Por isso que ela se torna cara, né? Porque são várias lâminas de madeiras coladas, né? Então por isso que ela se torna mais cara e mais resistente. Tanto que até tem um MDF que tem uma resistência a fogo, né? Que é o... Não lembro o nome dele, mas ele é um vermelhinho, não lembro o nome dele. O vermelhinho, né?
Tem MDF resistente a fogo, né? Então, porque é madeira, né? O MDF ele queima muito fácil isso aqui, né? Mas conforme vai, como a gente falou, né? É fibras, pessoal. O MDF são várias partículas de fibra. Então eles podem misturar tudo o que quiser aqui dentro, né? Então tem milhares de químicas aqui dentro para resistir a cupim, pode resistir a fogo, pode resistir a água. Só que ele vai perdendo a qualidade da madeira, né? O toque da madeira, né? Ele vai se tornando um plástico praticamente, né? Como o polietileno, né? Ele vai se tornando cada vez mais resistente e mais plástico, né? Então essas são as qualidades, né? Os diferentes deles, né? Desses materiais. Isso aí. Tem mais alguma pergunta aí? Porque eu gostaria de falar sobre um assunto também muito polêmico. Será que o MDF ele amarela? Muita gente já perguntou para nós. A gente até veio até aqui visitar um cliente dizendo que o MDF dele estava amarelando. Ah, mas ele estava amarelando, ele perdeu a cor. Pessoal, essa melanina que tem aqui na frente, ela é como se fosse uma impressão. Mas o MDF em si, ele não amarela com facilidade. O que pode acontecer, a gente já comentou talvez numa outra live, eu acho, né? Mas a gente já falou, né, sobre isso, mas vamos reforçar, porque isso é muito importante. Se ficar em contato com o sol, qualquer melanina, qualquer coisa, ela vai desbotando, porque o sol é muito poderoso, né? Ele move o sistema todo, né? Então, se ele ficar muito tempo, por exemplo, se você tá metade esse balcão aqui, ele pega um sol da manhã todos os dias. Das 8 da manhã até 2 da tarde ele pega sol só até aqui. À noite com o tempo, você vai perceber que essa parte aqui ele vai ficar um pouquinho em outro tom, né? Em outro tom. Ele vai perdendo o tom. Tanto que se você comprar... eu tenho um móvel na minha casa em MDF e daqui 2 anos eu quero fazer outro com a mesma cor e eu quero fazer igual. Já não vai bater o tom, porque ele já perdeu um pouco o que está na sua casa, ele não vai ficar igual. Né? Você pode comprar a mesma chapa, o mesmo modelo, mas ele vai estar um pouquinho mais clarinho na sua casa, esse aqui vai estar com um tom novo. E acontece com qualquer um de nós, né? Até o nosso próprio corpo, né? Conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai perdendo um pouquinho da cor. O cabelo. O cabelo, no caso, né? Então, isso acontece com o MDF também. Mas o que amarela, pessoal, é o MDF pintado ou laqueado. Porque ele é feito aquela pintura que eu acabei de falar, ele passa massa corrida, ele faz um tratamento e pinta ela com tinta automotiva. E essa tinta que é amarela, sim, ela amarela mesmo, ela fica bem amarela, desbota e com facilidade com bem pouco tempo. Isso aí em questão de 1 ou 2 anos ele já está perdendo bastante, principalmente se for muito usado, né? Móvel de cozinha, de sala, onde tem bastante toque com o dedo, amarela bem fácil. Precisa de uma manutenção, um cuidado maior, né? É por isso que a gente diz assim, ó, tem alguns materiais, por exemplo, esse MDF, esse MDF aqui, ó, ele é um MDF texturizado, né? Ele é uma textura. Mas tem alguns MDFs que são alto brilho, que eles exigem um cuidado maior, né? Então, todo material que você usar, ele tem um certo cuidado a mais, né? Não é só você usar ele. Precisa ter um cuidado mais, né? Nele, né? Exatamente. E é o que a gente sempre fala, né, Arthur? Sobre onde você vai querer usar esse material, né? Por exemplo, se você vai fazer uma manutenção para o seu cliente, e ele quer colar, quero fazer substituir esse aqui, quero colocar uma capa de MDF do alto brilho ou pintado, né? Tem que ver com ele a usabilidade, onde você vai colocar, porque se vai muito dedo vai ficar sempre manchado, depende muito do tom, ó, que nem isso aqui é um tom diferentezinho, marronzinho, ó, ele não fica manchado, né? Fica bonito. A gente fez uns painéis com ele, ficou lindo, né? Então esse tipo de coisa tem que ser pensado, onde vai utilizar e se pode ser utilizado. Porque daí ele não vai amarelar, não vai manchar, né? Tanto que eles estão substituindo hoje o laqueado pelos MDFs em alto brilho. Ele já vem com a mesma... parece um alto brilho, né? Justamente para evitar esse problema, que o pessoal queria tanto o laqueado, mas não quer usar o laqueado, justamente por causa desse problema. Sem contar que é muito, a diferença de valor é bem alta, né? Absurdo. Por causa que é um trabalho manual, né? Quem trabalha com pintura sabe que é um trabalho demorado, precisa cuidado, precisa ser bem profissional. Então, até os caras que trabalham lá, eles são profissionais, o pessoal manja demais, mas então, por a mão de obra, então é algo extremamente caro em algumas situações, né? Então, sim, e vai muito material em cima, né? Até se você é pintor, se você está nos assistindo, trabalha com pintura de móveis ou pintura residencial mesmo, né? Sabe como é que é pintar, né? Passar massa corrida, fazer retoque, passar 2, 3 demão, passar um fundo, tudo isso num balcãozinho de banheiro, por exemplo. É muito caro, né? Quadriplica o valor do móvel, né? Sendo que o MDF podia fazer isso, né? Então, essa é uma das ideias, sugestões que a gente sempre passa, né? Para tentar diminuir os problemas futuros, né? Essas manutenções, né? Tanto que até agora tem alguns materiais chamados matte, de linha matte, que eles imitam a cor da tinta fosca. Então, muitos arquitetos estão usando, né?
Então é para imitar justamente para não utilizar tanta pintura porque ela exige muito cuidado, né? É uma manutenção muito grande. Quem não tem um cuidado muito grande acaba estragando o móvel e tem que pintar de novo, gastar de novo. Então é um modo assim de economizar. Né? Essas linhas de MDF que eles lançam sempre pensando nessa manutenção, né? Agora, justamente, por isso que a gente foca tanto aqui na manutenção, pessoal. Porque o pessoal as empresas estão focando nisso. E o pessoal cuidar melhor dos seus móveis para eles manterem isso por mais tempo, né? E, Vitor, uma pergunta. Qual que é o tamanho máximo que dá para se fazer com o MDF? Qual que é o tamanho do MDF que dá para você trabalhar com ele? Sim. O tamanho máximo que nós podemos utilizá-lo, né? Então, por exemplo, as chapas, elas vêm com 2,75 m por 1,85 m de largura, né? O comprimento dela. Mas a gente não utiliza esse exato, né? Sempre vai ter uma perca, porque nós cortamos as pontas, né? Se você quer utilizar, então já conta aí 2,74 no comprimento e 1,84 na largura, né? E sempre que for utilizar, sempre pense no peso máximo que for utilizar, né? As chapas são grandes, mas tem que pensar que elas são muito grandes. Não vou fazer uma prateleira de 2,74 m, né? Você tem que pensar que você vai ter emenda, você vai ter que ter reforços nela, né? Então vai ter que trabalhar bastante em cima de pensar onde você vai utilizar, né? Mas por padrão, as chapas vêm nesse tamanho, o MDF. Até se você for fazer uma manutenção e algum cliente pedir para você, quero trocar o tampo aqui da minha mesa, quero fazer, e a mesa tem 3, 4 metros, você já vai saber que vai ter que emendar em algum ponto, que não vai ter o tamanho daquele lá, você vai ter que fazer alguma emenda e sempre contar nisso, né? Que às vezes pensa, vou comprar só um pedaço e tal, vai dar, não vai dar. Então, daí você fala, não, dá pra fazer, chega lá, e aí fica aquela emenda, mas não queria emenda. Não tem como não ter emenda. Então dê a ideia antes de você executar o serviço para o seu cliente não se chatear com você, né? Já explica, vai ter emenda, não tem como fazer, é impossível. Só se você quiser fazer com um córeo, né? Que é uma pedra que é inteiriça, mas aí já é outro. Tanto que uma dica para quem for trabalhar com manutenção e quiser comprar uma chapa e deixar já guardada em casa, aproveitar esses retalhos, né? Porque eles não vendem pedaços menores no mercado, né? Se vender é porque é cortado dessa chapa grande e você vai pagar o dobro do valor. Vai pagar o dobro do valor, né? Então é sempre bom guardar os pedacinhos, né? Que a gente sempre guarda qualquer reguinha, isso aqui é pedacinho, às vezes a gente utiliza porque é muito caro, então tudo é reaproveitado, pessoal. E isso é uma das coisas que eu gostaria de falar. O MDF, ele é ecologicamente correto? Sim, e muito, por causa que ele é usado para árvores de reflorestamento. Então, por isso que é interessante a gente utilizar esse material, né, com um pouco de consciência, né, pessoal? Porque a gente está vivendo uma época em que está tudo sendo destruído, está faltando muito desmatamento, o pessoal querendo utilizar madeiras de lei e sempre quer trazer aquela coisa da madeira e tal, né? Mas o MDF, ele é ecologicamente correto. Então, toda a madeira que ele é utilizado, ela é de reflorestamento, né? As fábricas maiores, nós temos a Bernec aqui em Santa Catarina, a Macisa, né? Que é a Macisa Arauco, né? Arauco, né? Guararapes ali. Guararapes também, aqui em Santa Catarina, acho que é. Paraná tem uma bem grande também da Guararapes. Todas elas utilizam essas madeiras de reflorestamento. Até nem aprovado tem selos de aprovação. Tem né? todos os selos, então por isso que são materiais assim que a gente garante, né? Que a gente utiliza e não tem aquele negócio, né? Mas estão matando a terra, desmatando. Não, então todas elas têm essa garantia, esse controle de qualidade, né? Tanto no material, né? Tanto quanto dessa proteção, né? Que é bom a gente pensar também, né? Que está utilizando, quero fazer toda de madeira na minha casa, não tenho dinheiro para pagar. Ok, mas e essa parte da conscientização? A gente também tem que ter um pouquinho, né? E isso é uma coisa interessante que agora eu lembrei, né? Sobre essa questão da durabilidade, né? Do MDF, do material, né? Será que tem um MDF melhor do que o outro, né? Eu comprei numa marcenaria lá e ele me vendeu um MDF porcaria. Não, pessoal, existem marcas, existem linhas, assim como existem carros, marcas diferentes, tem o seu Ford, tem o Fiat, tem a Citroën, também tem os MDFs das marcas, Bernec, Guararapes, Arauco, Maciça, né? Então todos eles têm a sua produção, eles têm que seguir uma linha, um padrão, né? De qualidade, mas cada um tem o seu sistema de produção, né? E na usabilidade você vai perceber qual que é o melhor, qual que não é, né? Mas em geral todos eles são linhas excelentes, né? Tem muita gente que, vou usar de tal marca lá porque, só porque é mais cara é melhor. Não, geralmente até as mais caras têm uma qualidade bem parecida com as mais... Tem uma marca que ela é bem assim, que não é muito boa, mas é só uma cor específica. Mas a questão do problema dela foi essa proteção melanínica. Eu acho que foi um lote que deu problema porque ela estourava bastante, né? Mas já foi, parece que resolvido, a gente não teve mais problemas com ela. Mas o MDF, ele tem que ter essa qualidade. Ele não pode ir para o mercado sem esse selo, né? Ele tem que ter uma
uma quantidade, uma densidade mínima, né? É como se fosse, como é que é o padrão ISO, né? O padrão ISO que seleciona, né? Não sei se é Inmetro. O Inmetro também, eu acho que o Inmetro que faz a verificação de quanto eles estão produzindo, porque não pode vender como MDF com menos de tanta densidade, né? Não sei dizer ao certo, mas eles têm essas qualificações. Então não pode ir ao mercado. Já a melanina em si já não tem isso, né? Isso já é uma questão à parte. Então cada empresa faz a impressão de um jeito diferente. Tanto que se você comprar um MDF da Arauco e um da Bernec, os dois são brancos TX, vai ter diferença de cor. Um pode ser um pouquinho mais clarinho e outro menor, por causa da melanina da fábrica da impressão. Então é como se você comprar um carro, um Gol essa semana branco e comprar um Fiat branco semana que vem. Os dois, do lado do outro, vai ser totalmente diferente as cores, às vezes nem vai bater, né? É a mesma coisa. Uhum. Eu tinha mais alguma coisa? Sobre a resistência do tempo. A gente já falou bastante, né? Pessoal, mas a questão de o MDF resistir. Mesmo que eu não molhe, né? Até o Parapente ali falou, né? Sobre o MDF mais fino. Eu cuido bem e tal, mas será que ele resiste mais tempo? Resiste, pessoal. O MDF ele é muito resistente. Claro que se você fazer muitas mudanças, né? Eu tô toda semana mudando de casa. Toda semana não, né? Mas cada 2 anos estou mudando. Ele vai resistir muito melhor do que um roupeiro aglomerado de loja, né? Essas de lojas, etc, né? Vai ser resistir muito melhor a parafuso, né? Você pode colocar até mais parafuso para travar melhor, mas como é aquele negócio, né? Vai colocando, tirando parafuso, ele uma hora vai perder a resistência. Mas se você cuidar bem dele, ele ficar sempre ali bem cuidado, não jogar água, não ficar batendo, né? Ter aquele cuidado com ele, o MDF resiste muito tempo. A gente fez uma reforma no passado, agora, no começo de 2021, nós fizemos uma mudança de uma cozinha de um cliente nosso. Ele foi um dos primeiros clientes nossos, 10, 12 anos atrás, eu acho que foi, né? Fizemos a cozinha dele e ele pediu pra gente tirar daquela casa porque ele estava se mudando para uma outra casa. Tava inteirinha a cozinha. Ele cuidou muito bem, o senhorzinho que cuidou muito bem da cozinha. A gente até elogiou ele, né, pelo cuidado que ele tinha. E a gente ficou feliz por a gente ter feito um móvel que dura tanto tempo, né? Então, mas aquela época o MDF era muito melhor. Não, pessoal, o MDF tá melhorando, na verdade, cada vez mais hoje, né? Hoje tá melhor ainda. Então, imagina, temos móveis aqui que vai durar para 10, 15 anos, aí se forem bem cuidados, né? Uhum. Isso até é um problema, né, para quem é marceneiro, porque a gente faz cliente uma vez para 10 anos, né? E aí, que vem a parte da manutenção, né? Porque quando a gente ensina aqui, a pessoa... como é que é o nome do negócio? Fazer a manutenção de móveis, porque o móvel sob medida você faz, você não troca mais. Mas alguém precisa regular as portas, alguém precisa trocar a gaveta, trocar essas coisas, que as ferragens elas tendem a enferrujar, tem que trocar. Então dá para você trabalhar com isso, porque isso tem o tempo todo precisa fazer troca de coisas, porque às vezes, como a gente falou, né, às vezes bate, quebra, então o móvel inteiro você não troca, mas essas manutenções é preciso fazer sempre, né? A qualidade do móvel, ela é imprescindível. Porém, as manutenções, elas sempre vão ter que ser feitas, porque tudo trabalha, pessoal. Assim como existe dilatação num piso, para ele não estrincar, o móvel também. A madeira, ela trabalha, as ferragens, elas podem ir oxidando com o tempo. Isso pode ser a melhor ferragem do mundo. O próprio carro, se você deixar no tempo muito tempo na chuva, no sol, ele enferruja a lataria. Os ferros, as manutenções são necessárias dos móveis. E é isso que nós aqui fazemos, que nos ajuda a estar sempre girando. Se uma época está com pouco serviço, alguma coisa, a gente vai atrás de solicitar, o pessoal vem pedir para nós muita manutenção, né, Arthur? Fazer prateleiras, coisas pequenas que a gente pode rapidinho resolver. É questão de 1 a 2 horas, a gente faz manutenções, trocamos dobradiças, corrediças e dá um retorno muito legal. E é o que a gente sempre está fazendo, não que a gente faz móveis ou vende porcaria para poder trocar. Mas é que acontece com o tempo, né? Isso é inevitável, né? Tanto que uma cliente nossa, quanto que é? Uns 6 anos atrás? 6 anos. Lá de Itajaí, ela ligou pedindo para trocar algumas dobradiças da casa dela. Foi o quê? Mês passado, acho que foi. Porque, 7 anos, né? O móvel estava inteiro. Mas a dobradiça estava desregulada, ela bateu lá e quebrou uma dobradiça. Isso. Imprevistos aconteceram, né? Ela teve um filho, então às vezes quebra. Então, são coisas que o móvel está inteiro, mas a manutenção precisa ser feita, precisa fazer essa troquinha, né? Então... essa que a gente ensina aqui, de você fazer essa troca, trabalhar com isso. Né? Exato. É o que eu gosto de usar a analogia do carro, né? O carro, ele tá inteiro, a lataria, ele tá bonitão. Pô, aquele carro novo. Aí você vai fazer aquela inspeção do mecânico, tem que trocar o amortecedor, daí tem que fazer a pastilha do freio, aí já não tá mais legal o acelerador. Então, essa manutenção, pessoal, periódica, essa manutenção básica, tem que ser feita no móvel, né? A estrutura tá perfeita, mas elas sempre tem que estar fazendo aquelas regulagens
para continuar sempre bom, né? E é isso que a gente gosta de fazer bastante aqui, ensinar, ajudar vocês, né? A ter essas noções. Quais materiais você pode utilizar para você, para o seu cliente, e o que você pode passar de melhor, né? E o porquê que tem que ser feito, né? Não que é feito para você fazer manutenção, porque eu quero fazer manutenção para ganhar dinheiro com isso, eu vou lá fazer... Não, você tem que fazer algo para você não precisar voltar mais lá. Para aquele seu cliente indicar para o outro, ele fez perfeito, eu não me incomodei com nada e eu quero que você faça com ele também. É aí que você ganha seu cliente, você ganha seu dinheiro e você consegue fazer um bom nome para os seus clientes. Né, Arthur? É isso aí, pessoal. Tem como ter um trabalho, sustentar a família, fazer uma renda legal com isso, trabalhando com manutenção de imóveis, né? E só isso, quem diz, trabalhar com manutenção de imóveis sem gastar com ferramentas caras, sem ter um conhecimento gigante de marcenaria. Com o que a gente ensina aqui, a pessoa tranquilamente poderia pegar ali e começar a trabalhar, indicar o que a gente ensina aqui e trabalhar com isso e ganhar um salário mais que o salário mínimo, né? Porque você, pessoal, a marcenaria, você fazer móvel sob medida, se você não tem conhecimento nenhum, nunca pegou numa ferramenta, nada, demora anos para você pegar a experiência para você fazer o móvel, para você aprender as minúcias, para você pegar as medidas. Agora, manutenção não, em poucas semanas, meses... Aí você consegue já estar fazendo suas manutenções, tirando seu dinheiro, como o Arthur falou, né? Nada, aprender hoje, semana que vem tá fazendo já. Eu tô jogando bem longe, né? Mas olha, se pegar aí bem firme, em poucos dias ali é simples, uma parafusadeira, uma chave Phillips aí, poxa. É simples, é que nem tu falou, é simples, mas se tu não sabe fazer... Se torna complicado. Sem o conhecimento certo... Tudo se torna mais difícil, né? Então a gente está aqui dando para vocês um norte para vocês conseguirem fazer isso da melhor maneira possível. Isso aí, legal? Pessoal. É isso aí, pessoal. A gente tentou falar um pouquinho mais sobre as madeiras. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem depois comentar. Manda para nossa caixinha de perguntas aí, no nosso direct, o que vocês estão achando da nossa página. E a gente vai tentar ajudar cada vez mais vocês. Já curte esse vídeo aqui, já compartilha para aquele seu amigo que está querendo aprender uma profissão, está querendo iniciar no mercado de trabalho. Isso. Tá querendo qualquer coisa. Quer mais dicas de manutenção aí para você, para sua casa? Quer uma renda extra, tá procurando um trabalho meio período, esse é um trabalho que dá para fazer tranquilamente. Então é uma dica que para quem quer trabalhar com isso, já aprender manutenção de imóveis que a gente ensina aqui, indicar para amigos que querem fazer também. Isso, além de ajudar nós, você ajuda outras pessoas. Então, todo mundo fica feliz. É isso aí. Legal, pessoal. Ali, mais um comentário. Muito bom o conteúdo. Obrigado. Obrigadão, valeu. Que bom que vocês estão acompanhando nós, pessoal. Isso a gente anima bastante a gente continuar fazendo mais conteúdo para vocês. Agora tem bastante entrando aí, mas a gente está encerrando. Mas a gente agradece a todo mundo que esteve online, comentou ali, as curtidas. Lembre-se de se inscrever nas nossas redes sociais. Nós temos em tudo quanto é rede social, vai ter em tudo quanto é rede social, vai ter nós lá. Joga Rebelato no Google aí que abre tudo. É isso aí. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado para todo mundo. Boa noite para vocês e até mais. Até a próxima. Valeu. Encerra aqui.